Bom dia, senhoras e senhores, meu nome é Jory e hoje vou falar de mais um livro que fez situações ao meu redor mudarem. A questão de convivência em shopping, convivência com amigos, convivência com outras pessoas, convivência com os meus superiores. E é isso aí, vamos lá, que esse livro me empolgou bastante a leitura. O livro se chama Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. O livro foi escrito por Robert B. Cialdini. Ele é um doutor em psicologia dos Estados Unidos que faz muita pesquisa a respeito. E vamos lá. O livro é dividido em 8 capítulos e cada capítulo é focado numa técnica principal e essa técnica, ao final, tem defesas para essa técnica. Ela mostra aplicações secundárias, mas sempre voltado para essa técnica. E também, quando ele termina, tem as defesas, tem exercícios de fixação e um resumo de cada capítulo. Ele busca fazer isso porque às vezes é muita informação, é muita coisa para saber e vale a pena. A primeira técnica que ele fala é o clique zoom. Ele parte do princípio de padrões de comportamento já pré-definidos na nossa cabeça, que nós somos condicionados a fazê-los. Aí ele tenta buscar com isso que nós tenhamos maior controle e consciência desses padrões, ou, dependendo, até aproveitar desses controles, desses padrões de comportamento para usar em outras pessoas. Ele passa, por exemplo, a questão de produtos mais caros serem considerados melhores. Isso é um tipo de clique zoom que ele gera e apresenta. E também algum exemplo que ele usa é a questão de ofertas. Sempre que há uma oferta, há uma sensação de oportunidade para a pessoa, tipo uma Black Friday, por exemplo. As pessoas ficam esperando por esse dia, pensando, nesse dia eu vou comprar, e no final das contas talvez ela compre algo que nem saiu tão mais barato assim. Por quê? Por causa da sensação de oferta que cria esse clique zoom que ele coloca. E ele também cria o princípio de contraste, que tem a ver com esse clique zoom. Você apresenta um produto muito bom, desse produto muito bom você apresenta um produto bom, mas ao comparar com esse produto, dá a impressão que esse produto bom não é tão bom assim, fazendo com que ele consiga vender o produto muito bom, mostrando o outro, por assim dizer, inferior, mas não sendo exatamente tão inferior assim. Aí no segundo capítulo ele parte para a regra da reciprocidade. Essa regra fala que nós temos a tendência a devolver numa mesma medida, num valor proporcional a alguma coisa que a gente recebeu. Por exemplo, isso gera uma sensação de obrigação para a gente. Por exemplo, vamos supor que alguém te faça um favor. Você geralmente tende a ficar numa sensação de como é que eu posso pagar isso de volta para a pessoa, como é que eu posso fazer um favor para essa pessoa, como é que eu posso ajudar essa pessoa de alguma maneira. E a partir dessa ideia de reciprocidade, há uma técnica muito poderosa e muito bem desenvolvida. Essa técnica ela é muito utilizada no meio político. Por exemplo, outros exemplos que dá é, por exemplo, a amostra não tão grátis. Você experimenta uma amostra e isso te gera uma obrigação de comprar o produto. E essa questão de obrigação ou sensação de obrigação de comprar o produto, eles chamam de trocas desiguais. As pessoas fazem um determinado favor para você e você se sente na obrigação de devolver esse favor. E muitas vezes esse devolver o favor num favor muito maior, desproporcionalmente do que você recebeu. Então fica aquela questão do que ele coloca até explicando assim, uma amostra não tão grátis assim. Concessões recíprocas, uma pessoa faz uma coisa e você faz por ela determinadas coisas. E há outras técnicas envolvidas aqui, técnicas que também são ensinadas como a técnica principal, mas aqui elas são subsidiárias, mas também extremamente importante. Dessa regra da reciprocidade parte uma técnica chamada pé na porta, que ele parte do princípio de que se você quer manipular uma pessoa, por exemplo, ou querer vender alguma coisa, ou vender uma ideia, ou conseguir um favor a partir disso, você chega com uma pancada muito forte, com um pedido muito grande, um pedido que geralmente ele é quase uma certeza de rejeição, para que em seguida você fala, não, tudo bem, eu vou fazer uma concessão para você, vou fazer um pedido mais simples, e
esse pedido mais simples, essa sensação de concessão, gera também, dentro da regra da reciprocidade, uma sensação de, poxa, se essa pessoa está fazendo essa concessão para mim, eu acho que eu posso fazer essa concessão para essa pessoa e fazer esse favor para ela. Então você gera essa sensação de estar em dívida com a pessoa, o que se encaixa muito bem nessa questão de reciprocidade. Aí no capítulo 3º, ele fala do compromisso e coerência. Nós tendemos a ser muito coerentes com as nossas ações. Se a gente segue uma linha, a gente tende a permanecer nessa linha, mesmo que essa linha já não faça mais sentido, dependendo da situação. E ele apresenta o estudo falando que na sociedade, coerência tem valor pessoal. Isso é como se isso te desse mais importância, por assim dizer, esse valor pessoal a mais. Há uma coerência mecânica, às vezes, que ele também explica, como conhecido como preguiça mental. Você tem um certo padrão de atitudes, um certo padrão de comportamento, e você tende a permanecer coerente com isso, porque mudar, às vezes, te exige um esforço mental que você não está a fim de fazer. E às vezes vem justamente isso, às vezes mudar esse novo padrão de comportamento faz com que você saia de um comodismo, e isso exija um esforço mental que ele coloca como coerência também. Sendo bom ou sendo ruim, muitas vezes você tende a ser coerente com o que você faz. A coerência também funciona por clique zoom, a questão de compromisso com a palavra dada. Você dá a sua palavra e quer cumprir isso, porque você quer ser coerente com você mesmo. E ele dá também exemplos que você pode aumentar essa coerência com algumas outras atitudes. Por exemplo, colocar num papel. Se você colocar num papel, você gera um nível maior de coerência. Se você pegar esse papel e apresentar para outras pessoas, tornando isso público, você dá mais coerência ainda. Você tende a permanecer nesse planejamento, vamos dizer assim, que é o papel, de maneira muito mais coerente do que você faria em outras situações, se estivesse só na sua cabeça, por exemplo, e você pensasse, pô, só pensei isso, é mais fácil parar de fazer. Agora, a partir do momento que alguém conhece, isso já não vai ser mais tão simples assim. Quanto maior o esforço envolvido, se você está fazendo uma tarefa por muito tempo, você tende a ser coerente em continuar fazendo do mesmo jeito, e ter uma certa resistência à mudança. E é basicamente isso, para dar um gostinho deste capítulo. Tem o capítulo 4 que fala da aprovação social, que também funciona um pouco por clique zoom. E o exemplo mais interessante que ele usa disso é aqueles shows de humor, que ele fala daquelas risadas enlatadas. Acontece uma cena engraçada, por assim colocar, aí vem aquela risada do auditório que você fala, que risada do além, que risada bizarra. Isso tende a fazer com que as pessoas riam por mais tempo quando acontece. Isso é tido por estudo, mesmo as pessoas às vezes falando, pô, eu acho isso chato, eu acho que isso não funciona, mas por estudo isso funciona, e isso aumenta a receptividade desses shows pelas pessoas, aumenta as vezes que elas riem mais. Isso funciona na insegurança da pessoa. Se a pessoa se sente insegura com determinada situação, ela busca aprovação social. Se ela tem pouca familiaridade com o assunto, ela busca aprovação social. Se ela não tem essa mesma familiaridade, ela busca situações semelhantes para que ela tenha essa familiaridade. E ele usa um exemplo muito de uma situação que ocorreu na Guiana, de um rapaz americano que fugiu para lá. Eu não lembro direito a história, do porquê que ele foi para lá, mas lá ele começou um culto, e no final das contas, quando ele descobriu que esse culto poderia estar ameaçado por quem estava procurando ele convenceu todo mundo da cidade a cometer suicídio coletivo, e mesmo quem não queria cometer se viu obrigado a cometer, porque estava acontecendo uma questão de aprovação social. Então eles viram tudo aquilo acontecendo assim, as pessoas foram ficando em pânico, mas estava todo mundo fazendo, e no final das contas ele foi lá e fez. Inclusive na história conta relatos de mães fazendo isso com os filhos bebês, filhos crianças. Era um veneno que eles usavam, se eu não me engano, cianeto, que você morde e é quase instantâneo a questão da morte. Outra técnica que ele utiliza é a questão da afeição. A afeição, por exemplo, nós tendemos a dizer sim com muito mais facilidade para pessoas que a gente conhece ou para pessoas que a gente estima.
o que facilita bastante. E ele usa exemplos, por exemplo, da seguinte situação: você tem uma amiga ou um amigo que é revendedor de algum produto, vamos supor Mary Kay. Se essa amiga que revende Mary Kay vai na casa de uma amiga e começa a conversar com ela, essa amiga está muito mais propensa a consumir esses produtos, mesmo não querendo ou mesmo não precisando desses produtos, do que ela estaria se ela fosse num shopping ou alguma coisa do gênero. Então essa estratégia é uma estratégia que funciona muito fortemente com o inconsciente das pessoas, dessa questão de afeição, de você estar manipulando a pessoa por afeição. Atratividade física: quanto mais bonita uma pessoa é, mais ela tem a chance de manipular os outros. Isso pode parecer brincadeira, mas isso foi estudado e ele coloca no livro as taxas de aprovação. Isso tem a ver também com o efeito halo, que é colocado como um efeito que quando as pessoas criam uma primeira opinião sobre uma determinada situação, elas tendem a permanecer com essa opinião porque criou-se uma primeira impressão, uma impressão inicial daquilo. Vem aquela situação também do igual, bonito é igual a bom, caro é igual a bom também. Essas questões se interrelacionam. E ele fala também que a gente tem mais afeição por pessoas semelhantes a nós, mas não semelhantes necessariamente fisicamente, mas semelhantes em questões de opiniões, de traços, de personalidade, ou mesmo de estilos de vida. Aí, o sexto ponto, ele fala de autoridade. A autoridade é mais a questão de pessoas que têm autoridade sobre outras, elas tendem a ser obedecidas mesmo que as suas ordens não façam sentido. Porque no final das contas ela é uma autoridade, ela supostamente sabe o que ela está fazendo. E ele dá um exemplo assim, chocante, para dizer um trocadilho, porque é um experimento que as pessoas vão dando choque em outras, e mesmo quando a pessoa que está recebendo o choque está gritando de dor, os outros continuam aplicando o choque por causa da situação da autoridade, porque tem um cara lá, uma autoridade vestida de jaleco, falando: não, pode continuar aplicando choque, pode continuar aplicando choque, eu quero terminar esse experimento. E as pessoas chegam no final assim, frangalhos de nervos, porque por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Mas mesmo assim elas continuam fazendo sem entender por que elas chegaram até o final. E isso ele usa vários exemplos para explicar situações históricas. Dá uma conferida no livro, vale a pena. É muito conhecimento interessante. Inclusive ele fala de exemplos bíblicos, de situações que as pessoas fugiram do padrão que elas eram predeterminadas a seguir, e a punição de Deus em consequência, né? Ou a punição de um ser superior em consequência. E o que é que traz autoridade? O que é que geralmente a gente cresce conhecendo como autoridade pra gente, que a gente sabe que é bom seguir essa autoridade? Por exemplo, pais e professores. A gente sabe que seguir os conselhos de pais e professores geram bons resultados. Então a gente meio que fica condicionado a isso. E ele também coloca outros tipos de autoridade, por exemplo, autoridades por títulos, autoridades por roupas e autoridades por parâmetros. Se quiser saber mais, já sabe onde procurar. Ele fala das regras dos poucos em outro capítulo, que é a questão do quanto menos tem ou quanto mais raro for, mais você tem interesse em ter, porque é raro, porque é pouco. Por exemplo, carros em edição limitada, ou oferta por tempo limitado. Fica a dica: será que é por tempo limitado mesmo? Será que essa oferta não continua depois? Ou será que essa oferta realmente existe? Aí ele termina esse capítulo, ou colocando mais nesse capítulo, a questão do seguinte: ele fala do reatância psicológica, que sempre que a escolha é limitada ou ameaçada, a gente tem uma necessidade de fazer alguma coisa para que a gente não perca a liberdade de continuar tendo essa escolha. Ele coloca questões políticas, questões amorosas, com as questões de o proibido tem mais valor. Então isso muitas vezes é o nosso inconsciente trabalhando contra a gente, e a gente tendo que aprender a respeito disso. Ele fala de influência instantânea, automaticidade primitiva, que é na nossa geração de informação, como tem muita informação sobre nós, sobre outras pessoas, sobre situações, sobre sistemas. Tem uma criança gritando aqui do lado, isso está me irritando profundamente, mas bora que bora, porque eu não sei o que fazer. Eu já esperei umas 3 horas essa criança continuando lá de fora gritando e eu não sei o que fazer. Mas bora lá, é a vida. E
Só um segundo. Voltando. Elas buscam empregar essas informações na determinada automaticidade primitiva. Então, muitas vezes você não tem condições de ter todas as informações para continuar com essa automaticidade primitiva. Então, você busca tomar decisões com menos informações. Isso não necessariamente faz bem para as suas decisões. E a questão do o que eu aprendi com isso. Eu posso dizer que eu aprendi muita coisa, mas ao mesmo tempo eu me sinto frágil em termos de usar, em termos de ser utilizado por isso. Porque é tanto detalhe, é tanta coisa do seu dia a dia que você fica, será ou não será? Será que essa opinião é mesmo a minha? Ou será que eu estou sendo influenciado para ter essa opinião? Isso é bem sutil, bem difícil de perceber. E a ideia é estudar, é tentar perceber, é tentar se distanciar, não sei. É uma boa pergunta. Se tiver alguma sugestão de como é que a gente pode fazer isso e quiser deixar abaixo também, aí eu tô aceitando fácil. Mas é uma excelente forma de você conhecer as técnicas, conhecer defesas, conhecer como funciona o comportamento de algumas pessoas, e a minha ideia é de também postar um próximo livro a respeito disso. Então, nos vemos em breve. Espero que eu possa trazer um outro conteúdo bom, de uma leitura que foi excelente também, com bastante informação legal. E é isso. Caso tenham dúvidas, tenham sugestões, alguma coisa que eu possa trazer de livro interessante, deixa aí, fala aí, curte aí, não sei. Se for o caso, compartilha. Se não der, se tiver difícil, dá só um likezinho, né? É aquela informação grande, difícil. Eu só te peço um likezinho, não é como se eu estivesse tentando te manipular. Valeu, até a próxima. Falou!